Muito obrigado por estar assistindo a este vídeo. O meu nome é Leonel Lacerda. Para quem não me conhece, eu sou trader e também investidor no mercado de ações. Hoje, 19 de junho, domingo, vamos ao estudo do índice Bovespa de alguns papéis. Lembro que esses estudos são focados em trades. Existe uma diferença entre trade e investimento. Trades são operações especulativas, de curto prazo, onde o risco é maior. E investimentos são aquelas operações de longo prazo, onde você vai, após uma análise dos fundamentos da empresa, se tornar sócio dela. Tá bem? Aqui nós vamos ver trades, mais especificamente swing trading, aquelas operações que duram alguns dias, algumas semanas. Eu lembro também que a análise gráfica, também conhecida como análise técnica, não serve para prever o futuro, mas é uma excelente ferramenta para fazermos o manejo do risco. Se vou entrar no ativo, se vou comprar, se vou vender, qual é o meu alvo e onde ficará o meu stop. Vamos começar o estudo pelo índice Bovespa. Vejam aqui. Temos, neste momento, uma tendência de curtíssimo prazo de baixa. Onde que o índice Bovespa, esse é o gráfico diário, encontra, na minha opinião, resistência. Bom, o índice Bovespa, se continuar subindo, vai encontrar uma resistência aqui em 50.700 pontos, essa região, que é por onde passa a linha de tendência, e também essa linha verde, que é a média móvel 72 períodos, que eu gosto de utilizar. Então, nessa região, teremos uma resistência, na minha opinião. Se romper para cima, teremos uma nova resistência lá em 52 mil pontos. Se rompeu 52 mil pontos, a próxima resistência significativa vai ser lá em 54 mil pontos. Observem que o índice chegou numa região de suporte, 48 mil pontos, aqui, e repicou. Normal esse movimento. Se perder os 48 mil pontos, na minha opinião, pode ter como alvo a região de 46 mil pontos, porque aqui atrás nós tivemos um fundo. Então temos aqui um suporte. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal, para quem gosta de olhar aí um horizonte de tempo um pouco maior. Aqui no caso, várias semanas, meses. Tá? Observem que o índice fez uma longa onda 1, na minha opinião, e agora está fazendo aqui a onda 2, tá bem? Seria interessante, né? Seria importante o índice parar essa queda por aqui, ficar andando de lado algumas semanas e, quem sabe, no próximo mês ou daqui a alguns meses, né? Daqui a algumas semanas, o índice possa repicar para cima, né? Possa fazer esse movimento aqui, ó. Lançar uma onda 3 para cima. Aí seria muito interessante, principalmente se rompesse esse topo aqui de 55 mil pontos. Tá? Aí ficaria interessante. É o que todos esperamos para os próximos meses, vencidos os desafios aí de curto prazo. Temos essa semana o Brexit, isso é muito importante. Os britânicos vão decidir se continuam ou não na União Europeia. Fiquem atentos a isso, porque pode trazer volatilidade para o mercado. Tá bem? E temos os desafios da nossa economia. Os desafios são grandes, mas quem sabe a gente não consegue vencê-los pouco a pouco. Bem, agora aqui na tela o gráfico de Petrobras, Petri 4. Esse é o gráfico semanal. Observem que Petrobras fez o que, na minha opinião, é uma onda 1, fez uma onda 2, e agora? Será que está fazendo o início, que pode ser o início de uma onda 3? A gente não sabe. Tá? O que nós podemos especular neste momento é que, se Petrobras continuar subindo, andando de lado e pegar fôlego e subir até a região desse topo aqui, 10,50, uma vez rompido esse topo, fica interessante, porque aí, na minha opinião, o ativo rompendo esse topo, só e somente só se romper esse topo, pode engatar uma boa alta, tá bem? Isso
é um horizonte de tempo maior, daqui a alguns meses, tá? Ou várias semanas. Agora, para o curtíssimo prazo, esse é o gráfico diário. Para quem já está comprado no papel, tem que ficar com um pouco de cuidado aqui nessa região de 9,50, nesse topo, porque aqui, na minha opinião, é uma região de resistência. Para quem está somente acompanhando o papel, para quem não está comprado, não vejo neste momento operação na compra, porque, na minha opinião, tem que esperar o rompimento aqui dessa região de 9,50. Aí vai ter um alvo imediato aí lá na região de R$10, 10,50. A Petrobras tem suporte importante aqui em R$8. Vamos dar uma olhada agora em Vale 5. Esse é o gráfico diário. Observem que Vale 5 respeitou aqui um suporte. Lançou o que pode ser uma onda 1, onda 2 e parece aqui pivoteando para cima. Tá? Na minha opinião, o alvo desse movimento é esse topo aqui. A probabilidade de ir até aquele topo ali, 13,20, né, 13,15, é grande. Chegando ali, vai enfrentar o quê? Uma resistência. E aí vem o interessante, na minha opinião. Né? Se vale romper esse topo em 13,20, 13,15, pode ficar interessante, porque aí o próximo alvo relevante, na minha opinião, é lá em 16. Por isso é importante colocar Vale no radar para os próximos dias, as próximas semanas. Tá bem? Sobre Vale, o que eu tinha a dizer era isso. Vamos dar uma olhada, antes de nós vermos outro papel, no gráfico semanal. Né? Aqui, ó, onda 1, onda 2, parece lançando uma onda 3 para cima. Não sabemos se isso vai ocorrer, mas é importante ficar de olho no rompimento desse topo aqui, R$13,20, entendeu? Porque o alvo pode ser esse outro topo aqui, tá? Onde teremos uma resistência. Interessante acompanhar Vale. Vamos ver agora um papel pedido pelo Adeildo, que acompanha o nosso trabalho aqui no blog. Ele pediu para estudar ITSA4. Aqui está o gráfico diário. ITSA4 chegou numa região de suporte e está repicando neste momento. Tem suporte imediato no gráfico diário aqui na região de 6,80, 6,88. Bem, essa região aqui, na minha opinião, é um suporte importante. O que eu gosto de ITSA4 é essa longa congestão aqui, ó. Observem. Tá? Essa longa congestão. Se rompida para baixo, o ativo derrete. Tá? Mas se rompida para cima, acho que pode dar uma boa subida. Se romper para cima. Se romper R$8,15, 8,10 por ali, fica interessante. Por quê? Porque, na minha opinião, nós temos aqui uma onda 1, uma congestão, tá? E pode, se romper essa região de R$8, lançar uma onda 3 para cima, que será do mesmo tamanho da onda 1. E TSA4 é um papel que está no meu radar pelo gráfico semanal, tá, gente? O Adeildo também pediu o Gol 4. Então, lembrando que TSA4 no gráfico diário, eu não vejo operação nenhuma neste momento, tá? Vamos ver aqui o gráfico semanal de Gol 4. Também uma longa congestão, né, gente? Tem que tomar cuidado com um papel que vale aí menos de R$3. A volatilidade é muito alta, tá? Ou seja, tem que fazer o manejo do risco desse papel na carteira. Isso aqui é a tipificação que não dá para aportar um percentual significativo do seu capital para a bolsa nele. Por quê? Porque o risco é muito alto. Tá? Tem que manejar o risco disso aqui. Bom, o que eu tenho a dizer sobre Gol 4? Neste momento andando de lado, em congestão, no gráfico diário também, e tem um suporte relevante e importante aqui nessa região de 2,19. Tá? Aqui fez um suporte e aqui fez um suporte. Se continuar repicando aqui, pode chegar até a máxima desse topo, em 2,86, por ali vai começar a enfrentar resistência.
ok? Não vejo nada a fazer nesse papel neste momento. Essa é a minha opinião. Se você tiver uma opinião diferente, respeitarei. Vamos dar uma olhada agora em BBAS3, Banco do Brasil. Uma passadinha pelos bancos, né, pessoal? Respeitou um suporte aqui em R$16. Tá? Eu falava na semana passada que se perdesse R$16, o ativo poderia ter uma queda, e uma queda forte. Né? Tá respeitando, tem que continuar monitorando. Esse papel aqui pode até gerar o que? Uma venda. Tá? E se voltar a subir, na minha opinião, será apenas um repique, onde enfrentará resistência aqui nesse topo, né? Uma resistência ali na região de 17,40 por ali. Ok? Não vejo nada a fazer nesse papel para operações de swing trading. Se você faz day trade, você vai ter um outro modelo de operação, um outro setup. Para swing, que é o nosso foco aqui, não vejo nada a fazer. Papel, neste momento, andando de lado em uma região de suporte. Agora aqui na tela o gráfico de BBSE3, BB Seguridade, em congestão. Quem acompanha os meus vídeos sabe que eu ressalto que se rompesse só e somente só, se rompesse R$28, seria interessante. E se romper R$28, ou seja, se romper a congestão para cima, o papel pode buscar, tem como alvo imediato lá em R$29, que é esse topo aqui, e se romper R$29, o papel tem fôlego para ir, quiçá, aos 31, tá bem? Acho interessante ficar monitorando. Agora, se romper para baixo e perder esse suporte aqui, na região de 25,65, o papel pode aí ficar bom para uma venda, tá bem? Dentro de congestão, eu não compro porque não tem tendência, para mim, nada a fazer. No gráfico diário em BB Seguridade. Quem me acompanha sabe que eu fiz um trade na semana passada, encerrei um trade em rumo, tá? Outro papel de alto risco, não dá para alocar um capital significativo, um percentual significativo do capital nesse papel, tem um risco muito alto em congestão. Tá? Rompida essa congestão aqui, de curtíssimo prazo, o papel, se romper para cima, na minha opinião, pode buscar o topo lá em R$5 de novo. Agora, mais interessante ainda ficará esse papel, na minha opinião, se romper esse topo aqui de R$5, tá? Porque aí o alvo pode ser lá em 6, ok? Mas para isso, só e somente só se romper R$5. Então tem que esperar mais um tempinho aí para a gente avaliar isso, tá bem? Tem mais um pedido aqui do Roberto de Almeida pedindo Cielo. Cielo é um papel que eu quase não acompanho. Um gráfico interessante, no gráfico diário, fez uma onda 1, onda 2, pivoteou para cima, agora está numa região aqui de resistência, porque tem um suporte aqui, né? Tem que romper 34. Ok? Se romper 34, tem como alvo a região lá de R$35, perto de 36, onde vai ter esse topo aqui. Lá vai ter resistência. Ok? Eu, neste momento, não vejo nenhum papel como um papel excelente, um papel muito bonito do ponto de vista gráfico para swing trading. Ok? Cielo pode vir a ficar bom, mas neste momento eu estou somente observando o mercado. Pessoal, por hoje era isso. Qualquer dúvida podem me escrever, estou à disposição de vocês. Uma ótima semana e bons trades!